Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Opinião Livre. No Brasil, uma em cada três crianças de 5 a 9 anos já está em sobrepeso, indicando uma necessidade de prevenção precoce. Desenvolver uma relação saudável com a comida nos primeiros anos de vida é fundamental. A importância da alimentação já começa na infância. Estimular o amor e o prazer pela comida de verdade é um desafio para pais e professores. E para falar sobre esse despertar de uma alimentação equilibrada, o Opinião Livre conversa com o endocrinologista, Dr. Ricardo Raui Marum. Muito prazer em receber aqui você, Dr. Ricardo. Olá, Silvia. Olá, espectadores. O prazer é meu de estar aqui na Opinião Livre. Muito Muito bem. bom. Olha, doutor, essa notícia que eu dei, né, que uma em cada três crianças de 5 a 9 anos já está em sobrepeso, é um índice que me assustou, viu, doutor? É realmente assustador e é consequência de uma mudança de comportamento, né, de hábitos alimentares e atividades físicas que remonta ao século passado, né? A Organização Mundial de Saúde já estava atenta para isso e ela lançou um grande compêndio em 1997 denunciando a existência dessa pandemia de obesidade, que agora nós sabemos bem o que quer dizer essa palavra pandemia, né? Quer dizer que no mundo todo, primeiro os adultos e depois as crianças começaram a apresentar excesso de peso, né? No Brasil, nós somos quase que recordistas no aumento da obesidade infantil e adolescentes. É uma preocupação grande. Por quê? Porque a obesidade ela vem associada, e o sobrepeso, a uma série de outras doenças, né, que chamam comorbidades, né? O diabetes, do que antigamente era o diabetes do adulto, que aparecia depois dos 40 anos, é uma das comorbidades que preocupam mais, né? Depois a gente tem problemas ortopédicos, a gente tem problemas de gorduras altas no sangue, tem a insulina alta e com fígado gorduroso. Todos os órgãos das crianças e dos adolescentes, na verdade, são muito mais sensíveis ao aumento de peso do que os órgãos do adulto, né? Doutor Então, Ricardo, mas por que que está assim? Por que que esse índice é tão grande? Eu fiquei impressionada. Não era assim antigamente, eu não sei. Faz uma comparação para mim. perfeito. Isso realmente explodiu, esse índice subiu muito rapidamente nos últimos 20 anos. E o que todos acreditam e as evidências mostram é que quando a gente passou para uma alimentação mais rica em fast foods, em comida rápida, né, de lanchonetes, e em comidas que a gente chama de ultraprocessados, né, que são bolachas, salgadinhos, muitos doces, refrigerantes também, que são riquíssimos em açúcar, né? E sucos industrializados, às vezes muito ricos em açúcar também. Com a adoção, né, mais frequente desse tipo de alimentação e, eventualmente, com a diminuição da atividade física, mas principalmente o excesso desses alimentos, as crianças e os adultos começaram a engordar muito, né? Embora haja uma praticidade muito grande nesses alimentos, a gente precisa saber o lugar deles, né? A gente precisa saber dosar, né? Antes de mais nada, como estamos falando de educação nutricional, é preciso lembrar que tudo começa até no útero da mãe, né? A mãe se cuidando para não ganhar muito peso durante a gravidez, Ah, isso é né? importante, é? Não Isso é pode muito engordar muito na importante. gravidez? Olha só, mamães, não pode engordar, hein? Não é culpa do bebê, não, nem da gravidez. Aí, ao nascimento, então, os primeiros 6 meses costumam ser relativamente tranquilos se houver amamentação. A amamentação protege muito, se for possível, né? Então, o aleitamento materno, né, é o melhor alimento para os primeiros meses. Depois vem aquela introdução, né, das papinhas, das frutinhas, dos caldinhos, e até chegar na alimentação completa do adulto, né? Quase que aproximadamente aí aos 2 anos de idade, né? Então, desde esse início,
a gente tem algumas funções cerebrais que ajudam a gente a regular quanto nós vamos comer e quanto não vamos comer. Mas é preciso lembrar também que a gente nasce com uma certa tendência para peso, né? Assim como a gente tem uma tendência para altura. Talvez a gente, quando eles fazem cálculos assim, quando uma pessoa tem uma tendência a engordar, qual é a função dessa herança que nós chamamos de genética, né? Qual é a porcentagem dessa herança e qual é a porcentagem do ambiente, né? Em média, vamos dizer que os trabalhos nossos de 40% a 70% da tendência é genética, mas ela só se manifesta, ou seja, herança, né? Quanto mais pessoas gordinhas na família, mais cuidado a gente tem que tomar, porque vai ter mais tendência a engordar a criança ou o adolescente, né? Mas, se a criança ou o adolescente com tendência, se não for exposto a esse ambiente que a gente chama de obesogênico, existe uma proteção razoável. Antes, então, da década de 90 ou até de 2000, do século 21 para cá, as crianças brasileiras e os adolescentes não estavam tão expostos a esse excesso de fast food industrializado. Então, as manifestações genéticas não se expressavam como excesso de peso. Mesmo que a pessoa tivesse uma tendência, né, a coisa não se expressava. Mas agora nós não estamos mais protegidos e precisamos retornar a uma alimentação mais natural, né, uma alimentação que se chama, o mais próximo que vem da fazenda mesmo, né? Agora, é um pouco de culpa também, culpa, né, vai fazer o quê? A gente teve que sair para trabalhar, né, as mulheres também, né, porque eu ainda tenho, lembro da mamãe fazendo a comida, quer dizer, a gente tinha aquele hábito de chegar da escola, sentar à mesa, né, com a família, e isso ajudava muito, a gente tinha café da manhã, almoço, às vezes um lanchinho à tarde e jantava e acabou. Então não tinha esse espaço, né, grande que a criança muitas vezes fica na escola, que a gente não está olhando o que ela come. Essa mudança também da vida social e de trabalho das mulheres ajudou, né? Sem dúvida. No Brasil, talvez tenha demorado mais, mas isso foi uma coisa que começou nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Os homens tinham ido para a batalha e as indústrias e todas as empresas começaram a chamar as mulheres, né? O Brasil também já faz algum tempo que isso aconteceu. E aí acontece o quê? Eventualmente, uma maior responsabilidade da escola, porque às vezes a criança come também na escola, mas acho que as cantinas estão bastante focadas nisso e as pré-escolas e escolas estão prestando atenção nisso, né? E acho que a gente não pode, então, deixar que as mulheres se sintam culpadas por isso, mas, eventualmente, a gente tomar certas providências, né, que possam ser interessantes. Como, por exemplo, se a gente... Esses alimentos que são muito calóricos, eles também são muito prazerosos. Então, nós temos no cérebro um lugar que regula a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras, todo mundo já conhece um pouco disso, né? Que se chama hipotálamo, né? O hipotálamo tem lá um centro de regulação da fome e da saciedade. Então, quando a gente come alimentos que são mais in natura, mais próximos da natureza, essa região do hipotálamo quase que regula automaticamente a quantidade de comida que a gente tem que comer, né? Mas esses alimentos muito saborosos, ricos em gorduras, açúcares, sal e outros corantes para deixar o alimento mais bonito e outros exacerbadores dos sabores, a gente está lidando com uma outra região do cérebro que chama, de forma genérica, o lugar da recompensa, o sistema límbico e outros sistemas. Esse sistema ele não tem o chamado homeostase, ou seja, quanto mais a gente come, mais vontade dá de comer, né? Então, graças a Deus, nós temos uma região do córtex, do cérebro mais para fora ainda, que é o córtex pré-frontal, que organiza, que ajuda a gente a organizar. Mas essa região... Então, primeiro vamos falar do perigo. Vamos comendo coisa muito doce, parar por si só é difícil, né? Esses alimentos são quase que
há uma engenharia de alimentos para que a gente coma, né? Porque eles são gostosos. Então, Principalmente o açúcar, né, doutor? o O açúcar, açúcar ele chega a gerar uma reação no cérebro que é parecida com a reação de determinadas drogas, né? Acende esses lugares, né? Muito parecidos, muito próximos ou mesmas regiões que, por exemplo, a cocaína, né? Quando é consumida. Então, tem gente que considera, ou às vezes o álcool, né? Considera o açúcar a droga da criança ou do adolescente, de tal forma que, né? Você perde o controle. E como é que a gente ganha capacidade de controlar isso? Isso que se fazia antigamente. Primeiro, é muito importante os horários, né? Que sejam adultos, sejam os adultos, sejam as crianças ou adolescentes, que a gente tem horário para comer. Ainda é a melhor forma, que a gente tem horário do café da manhã, do lanche da manhã, do almoço, do lanche da tarde e do jantar. Né? Assim como qualquer outra disciplina, eu estava falando então daquela região do córtex pré-frontal, que é responsável pela função executiva. E essa região, então, que ajuda a gente no planejamento das coisas. Né? Ela está em contato com esses núcleos, sejam do hipotálamo, seja o núcleo de recompensa dos alimentos prazerosos, onde existe um contraponto. Só que essa região do cérebro ela não nasce amadurecida. A gente vai amadurecendo até aproximadamente os 24 anos de idade. Né? Então, quais os cuidados que nós temos que ter? Né? Temos que não ter muito, pelo menos não deixar à vista esses alimentos perigosos, muito saborosos, né? Fast food e tudo mais, para que a gente possa já, então, focar primeiro na alimentação mais do dia a dia. não Então, comprar, né? Não comprar coisas, não essas comprar, se bolachas comprar, deixar escondido. recheadas. Né? Por quê? Porque aos sábados, vamos estabelecer 2 dias da semana para a gente comer esse tipo de alimento, né? Porque ele parece um pouquinho... ele entra numa área da diversão, do lúdico, do gostoso, né? Claro que tem que fazer parte da nossa vida, mas fazer parte todos os dias é complicado. Então, assim, desde o comecinho da infância, se a gente conseguir, né, condicionar essa coisa dos horários, condicionar alguns dias especiais para essas comidas e para o refrigerante, para o suco industrializado, é muito mais fácil do que deixar a coisa acontecer, deixar a dependência praticamente acontecer e depois ter que revertê-la, né? E isso é uma função, a gente está quase chegando no final desse bloco, antes da gente falar, né, esse desenho animado aí, essa animação que você fez para incentivar pais e professores, qual que é a função principal deles, então, que erro que a gente não pode cometer, o pai, a mãe e os professores nessa idade? É não oferecer, então, esses alimentos para não ter esse hábito, né, doutor? Sim, eu acho que a gente tem que, na verdade, fazer uma combinação, um contrato, né? Conversar com o cara e falar, esses alimentos nós teremos 1, 2 vezes por semana, depende de se a família tem uma tendência maior ou menor ao excesso de peso, né? Claro que tem sempre aquelas famílias onde a tendência é muito baixa, né? Pais magrinhos, pode acontecer, claro, em qualquer família, mas, né? Pais, avós, todos magrinhos, então pode deixar um pouquinho mais livre. Mas se a gente já percebe, e aproximadamente 70% da população ou mais tem a tendência, tem os genes, uma série de genes para ganhar peso, é melhor a gente regrar isso. Eu não digo não ter nunca, porque a convivência social por aí até obriga a gente, de vez em quando, a tomar um refrigerante, é gostoso, a comer uma bolachinha, né? Mas controlar dias, controlar a quantidade, com certeza. Tá Né? certo. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial e depois, no próximo bloco, gente, nós vamos falar de um desenho animado aí que eu achei muito interessante, A Viagem de Gursi, né? Um desenho sensacional, um programa, um projeto audiovisual justamente para inspirar essas crianças a comerem melhor. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor.
Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Opinião Livre está de volta. Estou conversando com o endocrinologista Dr. Ricardo Raui Marum, que está falando justamente sobre a importância dessa alimentação saudável, né? De você sempre incentivar os filhos a comerem bem desde cedo. E por conta da importância da alimentação saudável nos primeiros anos de vida, o IBEM, Instituto Brasileiro de Educação Nutricional, produziu material audiovisual para auxiliar pais e professores nesse desafio que é desenvolver o amor e o prazer pela comida de verdade. E chama Viagem de Gurzi. Doutor, você que foi o coordenador disso, por que é tão importante essa educação nutricional, né? E fala um pouquinho desse projeto de vocês. Olha, a gente começou a trabalhar com isso no final do século passado, né? E a inspiração, na verdade, da gente criar personagens, um universo lúdico que fosse um estímulo à educação nutricional, veio do Disney, na verdade, porque o Disney foi um grande gênio da animação, mas ele também era um gênio do marketing, e ele foi o primeiro a perceber que a criança era um público-alvo. Por exemplo, em 1938, quando ele lançou a Branca de Neve e os Sete Anõezinhos, ele lançou mais 60 produtos, licenciou 60 produtos, chaveirinhos, bonequinhos, tudo isso que a gente conhece da Disney hoje, ele já tinha criado em 1938. Infelizmente, isso também passou, né, a ser utilizado pela indústria de alimentos e a seduzir a criança para um excesso desses. É lugar da indústria, a indústria tem que querer vender mesmo, cada um faz seu papel, mas no final do século passado nós pensamos, poxa, vamos criar um universo ficcional que seduza também a criança, que possa ser utilizado pelo pai, pela escola, pela pré-escola, porque é voltado a um público de 3 a 6 anos, onde a criança possa se divertir, mas aprender os conceitos de uma alimentação saudável. Então, nós reunimos uma equipe interdisciplinar com desenhistas, diretores de arte, psicopedagoga, psicóloga infantil, educadoras, né? E criamos o universo Gurzi. O Gurzi, na verdade, é um ETzinho. Quem desenhou a primeira forma dos nossos personagens foi o Ale Abreu, que ele quase veio Que ganhar o legal! Oscar. Legal. Já entrevistei o Ale Abreu. Já entrevistou ele? É um gênio, Já. né? O nosso Disney, né? Aí, agora, então, ele criou os personagens, depois a gente utilizou e utiliza ainda por muitos anos, recebendo aqui formandas em nutrição, e elas têm a missão de criar com o Universo Gurzi temas, e a gente vai para escolas da Prefeitura de São Paulo, né, levando na forma de fantoches, toda a educação nutricional. Mas, o ano de 2018, nós planejamos criar uma série para expandir essa ação, né? Uma série com o Gurzi. O Gurzi quem é? O Gurzi é um ETzinho, criança, de 4 anos aproximadamente, que vem de um planeta superpovoado, um pouco poluído, onde as crianças estão com dificuldades para brincar, estão com dificuldades para ter bastante energia, porque alguma coisa está acontecendo. Os cientistas de lá não sabem o que está acontecendo, mandam para cá, percebem que aqui na Terra as crianças crescem, estão muito bem saudáveis. Então, eles mandam para cá esse ETzinho chega aqui numa fazenda e encontra a Bia, uma garota da fazenda, que conhece tudo sobre ecologia e tudo sobre a fazenda, e o Nico, que é um menino que veio da cidade, que ele vem resgatar esses valores de origem, da onde vêm os alimentos, o que é alimentação in natura, né? E um pássaro falante que chama Espiga. E aí, a partir desses 4 personagens, eles vão vivendo aventuras e conhecendo. Então, a série vai apresentar primeiro o problema que tem no planeta Gur, da onde vem o Gurzi, e depois o Gurzi vai aprendendo, então, um a um, os grupos alimentares. A gente começa aí com as frutas, a gente vai para
um pomar, então eles caminham, eles vêm aliás, o objetivo é também mostrar a função dos alimentos, como é que esses alimentos são também apresentados comercialmente, né? Então, depois vem o leite, as crianças vão aprender tudo sobre o leite, as funções do leite, as transformações, e aí as hortaliças, a horta, depois vem as carnes, os proteicos, né? E assim por diante. Cada episódio, né, vai mostrando para as crianças de uma forma lúdica o arroz-feijão, que é um alimento muito importante no Brasil, as substituições do arroz-feijão, e, finalmente, os industrializados, mas aos poucos. E aí as crianças do planeta Gur vão recebendo o conhecimento através do curso, né? Assim que ele aprende, ele emite um raio e manda para o planeta dele, e a gente vê acontecendo as transformações e as crianças ficando cada vez mais saudáveis no planeta Gur, né? Como a gente quer que aconteça aqui no Brasil e no mundo, né? São 7 episódios, cada episódio fala de um tipo de alimento, é isso? Cada episódio, o primeiro episódio apresenta os personagens e a história. O segundo episódio vai falando, então, os grupos alimentares, né? Os grupos são divididos em frutas, né? O leite derivados, as hortaliças, as folhas verdes, tudo que dá na horta, né? Depois, os proteicos, a origem dos proteicos, né? As carnes, os ovos. Depois... Agora, doutor, você acha que... Eu sei, né? Eu imagino as mães que estão acompanhando a gente, o esforço que a gente faz, né, para o filho comer bem. Não são todas as crianças que gostam de brócolis, né? Eu lembro que a minha filha sempre comia muito bem, até o dia que ofereceram um brigadeiro para ela, né? E aí você já não consegue mais controlar. Você acha que com a informação, né, essa informação que esse audiovisual, esse desenho, ele passa, apenas com a informação, isso já muda um pouco a cabeça da criança nessa fase? Olha, a gente procura estimular, porque a gente fala dos poderes dos alimentos, a gente fala dos problemas e tal. Mas é claro que isso é somente um instrumento, né? O que nós precisamos é, primeiro, o exemplo dos pais no dia a dia. Os pais têm que ser exemplo. Depois, eventualmente, se isso, né, na pré-escola, porque são crianças de 3 a 6, né? Os professores também ensinarem mais coisas, inclusive a gente tem recursos para... A pré-escola tem muitos recursos para isso, né? Quanto mais criança também for aderindo a isso, porque como as crianças fazem o seu processo de aprendizado de educação alimentar? Observando primeiro os pais, né? As pessoas que eles têm muita admiração e os coleguinhas também, né? Influenciam. Então, esses são os grandes influenciadores, né? Sim, com certeza. Assim, portanto, nós temos que, a partir de casa, dar os exemplos. Os avós também têm que participar, precisam tomar cuidado com quem faz a comida, né? Então, assim, isso o desenho, a série, a viagem de curso, é um instrumento que acho que facilita a vida do pai e dos professores de pré-escola. Mas não será suficiente, né? A gente precisa o entorno todo mudar, né? O entorno evoluir e prestar atenção para o que está acontecendo, né? Não é suficiente. Agora, doutor, é verdade que, por exemplo, quando uma criança é obesa, né, ela já desenvolve essas células adiposas, que adulto que ela vai ser? Isso aí ela carrega para a vida toda ou dá para reverter? Não, a criança se tornando obesa, a gente vai ter um trabalho para reverter, né? O trabalho nunca é muito fácil, né? Mas não é uma assinatura de um destino, de forma alguma, não. Se a gente reorganiza a vida da criança, reorganiza todos os horários, reorganiza as quantidades, coloca a criança depois para algum esportezinho, também é muito importante, a criança começa a reverter. Mas se a gente deixar aleatoriamente, porque existe um mito, né? Ele está gordinho, porque daqui a pouco chega a adolescência, ele dá aquela esticada, né? E depois vai passar. Não, infelizmente, 70%, 80% das crianças que estão obesas vão se tornar adolescentes e depois adultos obesos, se nada for feito, né? Se nada for feito. Mas, sendo feita alguma coisa, não. Claro, o tratamento é capaz de reverter, porém é mais difícil do que prevenir, né? É mais difícil.
O que eu noto é que esse desenho que vocês produziram é uma prevenção. Quer dizer, essa prevenção ela é muito importante nessa educação nutricional, né? Até para nós. Prevenir, hoje em dia, o que está na moda é prevenção. Sim, porque infelizmente os nossos corpos eles foram programados praticamente para tentar segurar o peso quando a gente está perdendo peso. Então é uma luta contra aquele hipotálamo que a gente tinha combinado, mencionado aquela hora, ele tem lá um set point de peso, se aumenta o teu peso, o que geneticamente o corpo acredita é que se a gente começa a emagrecer, está faltando comida no ambiente. Então, segura o peso. Então, depois que engordou, é uma briga, todo mundo sabe que é difícil. Né? Então, é muito melhor a gente prevenir, criar bons hábitos, né? Muito mais fácil do que depois ter que tratar. Mas, se desenvolveu já o excesso de peso, vamos tratar para reverter, com certeza. Né? Apenas lembrando, não sei que hora nós vamos comentar, que onde está esse desenhinho, né? Ele está no FunKids, ele está, que é um aplicativo, né? Ele está no Cirquinho, ele está no Prime Video da Amazon, né? E ele vai entrar no Now, ele vai entrar no Vivo Play, e assim a gente vai ampliando, né? A nossa, tem também uma televisão que chama Zumu, mas no momento ele está no Prime Video, no FunKids e no Cirquinho. Né? Quanto tempo é o desenho? Cada tempo desenho de duração? ele dura 3 minutos e meio, 4. Os 2 primeiros são cantados, né? Tem música. Aliás, o primeiro é cantado e o último é cantado, é musicado, né? Então, eu tenho que dar os parabéns também à equipe atual que trabalhou com a gente, né? Não só a psicóloga que trabalha com a gente, a nutricionista, mas a toda a equipe de criação, né? A equipe do Narratore e a Canoa, né? Eles são geniais também, né? Eles nos ajudaram. Que super equipe, hein? Que você pegou, que super equipe. Você se sentiu um Disney, né? O Walt Disney da endocrinologia. O Disney não, mas o produtor, né? Não sei se é o produtor, como é que chama isso? Idealizador, realizador, né? Como a gente já trabalha há 15 anos em educação nutricional nesse instituto, no IBEM, né? E a gente faz muita coisa, então foi uma realização do ponto de vista de podermos expandir, né? A atuação do IBEM. Eu fiquei muito contente mesmo, né? Você já teve alguma criança, algum feedback, algum retorno de crianças que assistiram e isso está causando efeito já? Nós levamos os desenhos para a pré-escola enquanto ela estava aberta, né? Os que já estavam prontos, e a gente colocou a classe para assistir, né? Até filmamos, isso vira trabalho científico nas faculdades de nutrição, né? E graças a Deus, o Gursi é um personagem muito sedutor, e as crianças adoram, né? E a gente, claro, tem um efeito. O efeito, a gente fez questionários para ver o que as crianças estavam aprendendo, né? Para a idade delas, tudo programado, visto com os professores de nutrição e tudo. E as crianças realmente aprendem, né? As crianças absorvem isso, né? Mas sempre com a ajuda dos professores na escola e com a ajuda dos pais. Não é como assistir a um desenho somente para diversão. É uma coisa educativa, é um modelo educativo, né? Olha, parabéns por esse trabalho. É sempre importante. Muito obrigado, obrigado. Parabéns por esse trabalho. Faltou alguma coisa? A gente está no último minutinho, faltou alguma coisa para você falar? Não, eu acho que eu queria lembrar aos pais que a gente tem que prestar, eu acho que atenção sempre no começo da vida, primeiro as mamães, né? Quando ficarem grávidas novamente, ou se já estiverem grávidas, vamos cuidar com o obstetra, né? Para não ganhar mais peso do que o obstetra recomenda, né? E depois, por ocasião da introdução dos outros alimentos, vamos seguir as regras também do pediatra, que é muito importante, né? E os nutricionistas, toda essa equipe que vai ajudando na boa alimentação dos brasileiros, né? Tá ótimo. Doutor Ricardo, muito obrigada e parabéns por esse trabalho e pelo incentivo que você está dando aí nessa área. Nossas crianças agradecem, viu? Eu quem agradeço essa excelente entrevista. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. O nosso Opinião Livre fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.